Não faz sentido. Nessa época eu estava fazendo comércio exterior na Unicinos, né? E eu digo, não, eu quero... Foi quando eu larguei a Brahma, né? Tinha conhecido a Liliane, minha esposa, amada esposa, amo de paixão, né? E foi quando a gente resolveu casar e ir embora, né? Então a gente assim foi embora para cima assim para Minas, lá para cima. A gente viajou muito na época, a gente foi trabalhar com distribuição de arroz. Aprendemos muito também, muito. E ficamos lá até 2002. Tinha meu filho mais velho, o Lucas, né? E nasceu lá aqui? Nasceu lá, nasceu no interior de Minas. Ele é mineiro, ainda carrega um estigma com ele, porque ele é jacutinguense, né? Uma cidade chamada Jacutinga, poucos devem conhecer isso. Jacutinguense. Jacutinguense. Qual é a tua Vai carregar Nada contra o pessoal de Jacutinga. Com um abraço a Jacutinga, Minas Gerais. Cidade muito bonitinha, muito arrumada, cidade rica, né? Então, nasceu lá. E em 2002, eu me lembro que a gente estava num momento assim, de transição e tal. A gente estava meio que quase indo para o Rio de Janeiro, a gente não sabia direito o que fazia. Fui assaltado no Rio. Que droga. E foi muito violento o assalto. Poxa, foi muito violento. Que pena isso aí. Mas por lá a vida estava dando certo. Os negócios estavam indo bem. A gente tinha decidido já largar essa distribuição por N motivos. Entendi. Né? Então, a gente estava vindo embora. Quando a gente veio para cá, a gente começou a trabalhar com comunicação visual. E aí que eu digo, o vendedor ele vende qualquer coisa. Cara. Sim. Ele vende rolamento, ele vende transporte, serviço, ele vende bebida, ele vende arroz, ele vende comunicação visual, ele vende remédio. Né? E eu entendo também que tem pessoas específicas, né, que têm o seu nicho, especialistas, os especialistas que se fecharam naquilo e está tudo certo também. Mas assim, ó, eu admiro porque da onde eu vim, sabe? Então eu gosto do vendedor que se tu dá esse copo para ele, ele vai vender. Sabe? É só tu falar olha, esse copo aqui ele é diferente, ele tem um nível de, sei lá, de sílica diferente, sei lá, fala alguma coisa referente a esse copo e ele vai sair mastigando aquilo, ele vai saindo ele vai falar com paixão daquilo. Ele vai falar como se fosse o produto da vida dele. Da vida dele. Que legal, entendeu? né? Isso é fantástico, sabe? Então, eu aprendi a trabalhar assim, sabe? Então, eu sou meio camalhão, assim. Tu botou o produto, eu vou estudar o produto. Né? Foi quando a gente foi para a comunicação visual. Foi para a comunicação visual, a gente começou com uma empresa que começou pequena, foi evoluindo e chega aquele ponto que dá aquele estalo, sabe? Sabe? Porque a gente começou a trabalhar com redes. Não sei se o David... A comunicação visual, para eu entender, tu vendia outdoors? Outdoor não. Outdoor é comunicação visual também. Fachada de empresa? Fachada de empresa, muito pouco, mas vendíamos também. Mas o nosso core mesmo era ponto de venda. Né? Era, por exemplo, o cliente nosso, Paquetá, Dimed, Panvel, né? Renner, alguma coisa. A gente sempre fazia assim, algumas coisas com a Renner. A gente atendia muita agência, né? Muito material promocional. Ah, entendi. Esse era o nosso core. Então, sim, vai fazer uma ação de marketing, daí tem que botar um totem, uma coisa e tal. E aí tu fica pensando assim, pô, essas campanhas são todas iguais. Elas são todas iguais. É bannerzinho 45 por 1,20, 90 por 1,20, 1 por 1,5. Adesivos, as lojas Mas e são padronizadas. Como é que funciona essa venda daí? Tu ia nas agências? Ia nas agências. Fazia lá um mapa lá das agências da cidade? E aí como é que batia isso? E aí que está o pulo do gato. Chega aquele momento que tu pensa, eu tenho o produto, a agência precisa do fornecedor e ao mesmo tempo ela está intermediando com o cliente. Né? O cliente quer preço, a agência não quer ficar orçamentando a todo momento. Sim. Contrato. Eu garanto faturamento anual. Otimiza o tempo da agência, garante preço. E eu garanto o preço com o meu fornecedor, porque eu posso comprar num volume diferente. Eu consigo negociar com o banco, porque eu tenho faturamento acordado em contrato, em cartório. Boa. Pau. É um mel, né? Todo mundo sai feliz nisso aí. Mas a empresa já tinha esses contratos quando tu chegou? Foi de ti que nasceu essa história? Não. Assim começou a nascer ali, esses contratos. A gente começou, viu a oportunidade e encaixou nela. E até sair de comunicação visual, a gente trabalhava com um contrato. Eu fui uma pessoa que ficou muito triste quando a Paquetá entrou nesse problema financeiro e tudo, e tu vê pelos jornais hoje, eu digo, meu Deus do céu, eu conheço aquele pessoal todo, eu fiquei muito triste, eu me entristeci, cara. Eu não vendo mais para eles há muitos anos, mas eu me entristeci demais de ver aquilo. Que era uma empresa extremamente sólida, pagava rigorosamente em dia, cara. Pessoal sério, altamente Seríssimo. profissional, né? Tu sabe aquele cliente que, porventura,
Porque hoje vai por e-mail, tá no DDA, mas naquela época não. Tu pensa que às vezes perdia-se o boleto, né? Sim. A Paquetá ligava. Para saber onde é que estava o boleto. Olha, é o pra ela seguinte, eu tenho uma nota para pagar amanhã. pagar. Sim. Que lisura dos caras, né? Eu não achei nem a nota e nem o boleto, porque eles faziam o pedido de produção, né? E pelo pedido de produção eles acompanhavam todo o processo. E embora esteja passando por esse processo, é uma empresa que ficou muitos anos no mercado. Muitos né? anos, extremamente Não séria. é fácil trabalhar no varejo tanto tempo Só assim. tenho boas lembranças, sabe? Então eu fiquei muito triste. Então eles eram... E assim, aquele contrato ele representava 20% do faturamento com aquela empresa. Uau! Boa. Tu entende? Era bem relevante. Porque era 20% do faturamento com a Paquetá. Tu tá entendendo? E que já era certo. E como é que tu entra nesse negócio? Tu entra como funcionário contratado? Como Tu diz, na comunicação visual, na comunicação visual? eu já tive as duas pontas. Sim. Né? Eu comecei como contratado, aí fui como gerente, né? Aí a empresa teve os seus problemas lá, porque era uma empresa familiar, pessoas que eu amo demais e tal, e tiveram seus problemas. Aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa, também como contratado, aí já era literalmente um representante, ganhava só a minha comissão ali. E esse ramo ele paga muito bem, pagava, não sei se continua pagando. Né? Então, como a gente tinha volume de negócio, a gente tinha volumes... Mas quando tu chega grandes. funcionário aqui. Quase funcionário. Depois me tornei sócio, né, do Flavinho, se estiver escutando nós aí, Deus te abençoe, Flavinho, gente muito boa. Né? Então, um homem muito sério. Né? Então, homem de honra, que são poucos hoje. Legal. Né? Então, foi um momento muito legal. E aí, por um momento, a gente resolveu pegar essa linha da energia solar, né? Que foi um ramo que eu aprendi muito, gente. Aprendi não só na parte técnica, porque aprendi muito. Né? Eu aprendi muito na parte técnica. Isso é um negócio que eu tava para te perguntar, como eu conheço um tantinho da história. Eu queria que tu explicasse como é que tu criou esse business aí, porque tu tinha uma expertise na área de comunicação visual. Aí do nada, para mim, né, que tava de fora, foi do nada, né? Do nada. Apareceu um negócio. Cara, isso apareceu num churrasco. Essas histórias são sempre boas. Eu queria que tu, cafezinho, se tu pudesse dar um churras. pouquinho mais de detalhes agora para nós aqui. Passou um pouco corrido a comunicação cara, visual, vamos falar um pouquinho sobre essa parte. Não, tu pensa que num churrasco com o meu sogro, cara, ele chegou e tinha um amigo italiano na época e tal, e que estava nesse ramo. E o Brasil estava, né, pensando em energia fotovoltaica. Pensando. Uma coisa embrionária. Embrionária. Existia, mas era lá, né, lá no horizonte. Empresas. E não tinha muito também, muito pouco conhecimento. As pessoas achavam assim, nossa, vou fazer um curso de instalação, né? E depois que tu sabe como é que funciona uma instalação, não que não tenha técnicas, obviamente, tem as normas. Sim. Né, gente? Não é isso que a gente está falando. Mas não é tão complexo. Não tente fazer em casa sem supervisão, por favor. Bota fogo na casa. Mas não é algo muito fora do contexto. Se tu pensar de uma forma muito limpa, não é muito diferente do que tu instalar um chuveiro elétrico. Vai botar um chuveiro elétrico, principalmente quem mora aqui no Rio Grande do Sul, de 7.500 watts, né, com um fiozinho 2 milímetros, bota fogo na tua casa. Tem o mesmo perigo, tanto quanto. Tão quanto. Vai botar uma usina aí, sei lá, de 5 kW, vai botar uma fiação errada, é a mesma coisa. Sim, um chuveiro elétrico ao contrário, né? Vamos combinar. Então, tudo tem suas normas, não é isso. Mas não é uma coisa tão complexa assim. Né? Eu acho que uma pessoa que sabe fazer um mínimo de cálculo, que tem um pouquinho de... Né, que sabe um pouquinho mais que o segundo grau, vamos dizer assim, vai saber até dimensionar uma usina dessa. Não tem por que não. Mas estava muito embrionário na época. E a gente começou com essa, assim, quem sabe, pai, tem uma oportunidade.